E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é a segunda parte da nossa discussão sobre os nervos ópticos. Na primeira parte, nós discutimos um pouquinho sobre a anatomia desses nervos e o aspecto por imagem dessa anatomia. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima com um link para que você possa assistir. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais patologias que acometem esses nervos e qual que é o aspecto dessas patologias por imagem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Lourenço e se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de clicar aqui embaixo para se inscrever e ativa no sininho para ser notificado toda vez que a gente postar vídeos novos. Vamos lá? Então, da mesma forma que nós falamos para os nervos olfatórios, existem inúmeras patologias que comprometem os nervos ópticos e a gente não teria como discutir todas elas aqui no vídeo no YouTube. Então eu separei aqui as 3 principais patologias, as que a gente vê com maior frequência na prática diária, para que a gente possa ver um pouquinho aqui do aspecto por imagem delas. E a primeira dessas patologias que nós vamos discutir hoje é o glioma das vias ópticas. Os gliomas das vias ópticas são tumores relativamente raros, que são vistos predominantemente em crianças. Existe um contexto clínico no qual esses tumores são mais frequentes, que é a neurofibromatose do tipo 1. Histologicamente, a maioria dos gliomas dos nervos ópticos são astrocitomas pilocíticos, ou seja, são gliomas de baixo grau. Os pacientes normalmente se apresentam clinicamente com perda visual progressiva, seguida de proptose relacionada ao efeito de massa da lesão expansiva no interior da cavidade orbitária. Ainda que a ressonância magnética seja o melhor método para avaliar esses tumores, a tomografia muitas vezes consegue identificar essas lesões, que são observadas, como nessa imagem, como esses alargamentos de aspecto fusiforme dos nervos ópticos e das vias ópticas. Normalmente, esses tumores têm margens muito bem definidas, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Isso se deve ao fato de eles serem circunscritos por uma bainha dural intacta, que preserva, portanto, as margens da lesão. A tomografia é muito útil ainda para avaliar o canal do nervo óptico. Como essas lesões são lesões de crescimento muito lento, que não são lesões invasivas, normalmente elas determinam um remodelamento das estruturas ósseas adjacentes, como nesse caso aqui, onde nós temos um remodelamento, um alargamento do canal do nervo óptico aqui à direita, e nós podemos comparar aqui com o canal do nervo óptico esquerdo, que tem uma espessura ou uma largura normal. A ressonância magnética demonstra achados muito parecidos, ou seja, um espessamento ou um alargamento do nervo óptico. A literatura descreve esses tumores como tendo um formato fusiforme, e realmente muitas vezes eles têm essa forma, como nós vemos aqui nessa figura mais da esquerda. Só que quando o tumor vai crescendo, ele começa a ocupar toda a cavidade orbitária, que tem um formato triangular ou cônico. Então o tumor acaba assumindo um formato mais triangular, com a base voltada aqui para a região do globo ocular e o ápice voltado aqui para a região do canal do nervo óptico. E nós vemos isso nessas duas imagens aqui à direita, principalmente nessa segunda, onde o tumor já tem maiores dimensões. Na sequência T2, esses tumores têm um sinal mais elevado do que o córtex encefálico. Então, aqui nessa imagem mais da esquerda, ponderada em T2, nós podemos ver que o sinal no interior da lesão é mais alto do que o sinal do córtex aqui no lobo temporal esquerdo, que nós podemos ver bem próximo à lesão. A literatura descreve que a impregnação pelo contraste é muito variável nesses tumores e que nós podemos encontrar desde lesões que não apresentam nenhum tipo de impregnação até lesões que apresentam impregnação mais intensa pelo contraste. Na prática, é muito difícil nós encontrarmos lesões que não apresentam nenhuma impregnação pelo contraste. A maioria delas apresenta alguma impregnação, ainda que seja tênue, e na maioria das vezes são impregnações mais importantes, como nós vemos nessas duas figuras aqui no centro, uma lesão que se impregna de forma homogênea, e aqui também à direita, uma lesão que se impregna de forma homogênea e intensa. Essa dica prática vale principalmente para a ressonância magnética, já que na tomografia computadorizada, realmente o realce dessas lesões é muito variável. Enquanto algumas vezes nós percebemos lesões que não se impregnam nada ou praticamente nada, em alguns outros casos nós vamos identificar lesões nas quais é mais fácil perceber um realce pelo contraste iodado. O diagnóstico diferencial desse aspecto de imagem de alargamento dos nervos ópticos é bem amplo, mas normalmente o contexto clínico ajuda bastante a pensar na possibilidade de glioma.
Por exemplo, algumas dessas lesões citadas aqui apresentam achados clínicos diferentes, como dor na região orbitária, que ocorre, por exemplo, na neurite óptica, enquanto os gliomas normalmente são indolores. Em outras doenças, como, por exemplo, a doença de Krabbe, o paciente se apresenta com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Isso não acontece nos gliomas. Enfim, na maioria dos casos, o conjunto dos achados de imagem e do contexto clínico vai ajudar a chegar no diagnóstico correto. Passando então para a nossa próxima patologia, que é o meningioma da bainha do nervo óptico. Primeiro, eu queria voltar na anatomia e mostrar que o nervo óptico, que está destacado aí agora, é envolto por uma bainha em todo o seu segmento intraorbital. Essa bainha também está destacada aí agora. E ocupando o espaço entre a bainha do nervo óptico e o próprio nervo, nós temos líquor. E da mesma forma que o revestimento meníngeo do restante do sistema nervoso central, a bainha meníngia que reveste o nervo óptico pode ser comprometida por meningiomas. Os meningiomas são tumores benignos, e ao contrário dos gliomas que nós acabamos de ver, que são vistos principalmente em crianças, os meningiomas são vistos principalmente em adultos, em idade média de cerca de 40 anos. E da mesma forma que os meningiomas em outras localizações, eles são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Nós vimos que os gliomas das vias ópticas são mais frequentes nos pacientes com neurofibromatose do tipo 1. E no caso dos meningiomas da bainha do nervo óptico, são os pacientes com neurofibromatose do tipo 2 que correm mais riscos. Para quem não lembra, a neurofibromatose do tipo 2 está relacionada a múltiplos schwannomas, meningiomas e ependimomas. O quadro clínico dos meningiomas da bainha do nervo óptico normalmente é uma combinação de perda visual progressiva e proptose, e eles também são lesões indolores, da mesma forma que os gliomas das vias ópticas. Então, o quadro clínico pode ser bem parecido, exceto pelo fato de que os gliomas são muito mais comuns nas crianças e os meningiomas em pacientes adultos. E nos métodos de imagem, nós podemos perceber que esses tumores são lesões que comprometem a bainha do nervo óptico, mas poupam o próprio nervo, como nós podemos ver nessa imagem coronal aqui. E esses tumores podem ter diferentes formatos. Eles podem ser os que nós chamamos de tubulares, quando são circunferenciais ao nervo óptico, como nós vemos nessa ilustração aqui, onde o tumor envolve completamente o nervo. Eles podem ser exofíticos, como é o caso dessa lesão que nós vemos aqui, que é a mesma imagem do slide anterior, e eles podem ter um aspecto fusiforme, ocupando a cavidade orbitária, de forma muito parecida com os gliomas que nós vimos anteriormente. E é isso que nós vemos nessa imagem mais inferior aqui, nesse momento. E as outras características de imagem desses tumores são iguais aos meningiomas de outras partes do sistema nervoso central. Então aqui, por exemplo, nós temos um corte de tomografia computadorizada, onde nós vemos uma lesão expansiva se originando da bainha do nervo óptico, envolvendo o nervo óptico circunferencialmente, e que demonstra impregnação homogênea pelo meio de contraste. Nós conseguimos também observar nessa imagem que o nervo óptico está poupado. Ainda que esteja envolvido pela lesão, não há sinais de invasão direta do nervo, apenas de compressão, principalmente nessa região mais central aqui. Já na ressonância magnética, essas lesões apresentam sinal iso ou levemente hiperintenso na sequência T2 e também apresentam uma impregnação homogênea pelo meio de contraste, pelo gadolínio, como nós vemos nessa lesão aqui, que se estende posteriormente pelo canal do nervo óptico até a região intracraniana aqui junto ao ápice orbitário. E frequentemente isso acontece com os meningiomas da bainha do nervo óptico. Eles se estendem desde o compartimento intraorbitário até o compartimento intracraniano ou vice-versa. Como o tumor se impregna e fica ao redor do nervo óptico que não se impregna, nos cortes axiais, às vezes nós temos essa impressão de que são duas linhas paralelas de realce, que eu estou destacando aí agora. E esse achado, às vezes, lembra o aspecto de um trilho de trem. Então, esse sinal é chamado de sinal do trilho do trem. Já nos cortes coronais, esses tumores aparecem como um círculo de realce que poupa a região central, ou seja, uma impregnação na bainha do nervo óptico, poupando o nervo óptico. E a última coisa que eu queria mencionar sobre os meningiomas da bainha dos nervos ópticos é que eles podem calcificar.
Então aqui nós temos um exemplo de uma lesão que apresenta calcificações. Então a última patologia que nós vamos ver hoje talvez seja a que nós lidamos com maior frequência comprometendo os nervos ópticos como radiologistas, que é a neurite óptica. O termo neurite óptica é um termo inespecífico que se refere a um processo inflamatório comprometendo o nervo óptico e que pode ter várias causas. Essas causas podem ser infecciosas ou não infecciosas, e essas últimas são muito mais frequentes, e é delas que nós vamos falar hoje, especificamente as patologias relacionadas a doenças desmielinizantes. O quadro clínico das neurites ópticas desmielinizantes normalmente é de dor orbitária, que piora com a movimentação, e está associada à perda visual, que atinge por sua vez um pico em alguns dias após o início dos sintomas. Muitos pacientes referem ainda a alterações na visão de algumas cores específicas, principalmente a cor vermelha. O grau de perda visual nas neurites ópticas é muito variável e pode ser mínimo ou até mesmo a perda completa da visão no olho afetado. A tomografia computadorizada é muito limitada na avaliação da neurite óptica, então nesses casos o principal método de imagem é mesmo a ressonância magnética. E numa fase mais aguda, os achados de imagem refletem essa natureza inflamatória da patologia. Então nós esperamos encontrar um nervo inchado, alargado, com sinal aumentado aqui na sequência T2, como nós vemos nessa imagem. E na sequência T1 pós-contraste, nós vemos uma impregnação daquela área afetada pelo processo inflamatório pelo gadolínio. Já numa fase mais crônica da neurite óptica, o que nós esperamos encontrar é um aspecto sequelar dos nervos ópticos, como nós vemos nessa imagem, os nervos com aspecto afilado aqui no interior das cavidades orbitárias de um lado e de outro. Algumas vezes, esses nervos podem continuar apresentando um sinal elevado na sequência T2, mas ele não vai mais estar inchado, e sim atrofiado, como nós vemos nessa figura aí. Algumas vezes, é até difícil identificar alguns segmentos do nervo que estão em contato com o líquor, já que o nervo está afilado e com sinal elevado, e o líquor também tem um sinal elevado. Nessa imagem, por exemplo, nós vemos os nervos ópticos na transição entre os segmentos intracanaliculares e pré-quiasmáticos, e um corte posteriormente já é bem difícil identificar os nervos e o quiasma óptico. Então, esses são os achados gerais das neurites ópticas, mas existem algumas características que nos permitem tentar inferir qual que é a patologia desmielinizante de base desse processo inflamatório. E essas características são a uni- ou bilateralidade das lesões, a extensão delas e a sua localização. Então, aqui nós temos um comparativo entre as principais causas de desmielinização do nervo óptico, a esclerose múltipla, a neuromielite óptica e a encefalomielite relacionada ao anti-MOG. A esclerose múltipla normalmente é unilateral e compromete um segmento curto do nervo óptico, como nós vemos nessa imagem. Já a neuromielite óptica, ela frequentemente é bilateral, comprometendo um segmento mais extenso dos nervos e com uma propensão maior a comprometer os segmentos mais posteriores do nervo óptico, inclusive com o envolvimento do quiasma. Enquanto isso, a encefalomielite relacionada ao anti-MOG também é bilateral e também compromete um segmento mais extenso dos nervos, só que ela tem uma maior propensão a comprometer os segmentos mais anteriores, ao contrário da neuromielite óptica que nós acabamos de ver, afeta mais os segmentos mais posteriores. Então, pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que possa ter interesse e a gente se vê no próximo vídeo.